Muito bom dia, povo de Deus, na doce, rica e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar junto com você mais uma vez, com vocês, né? Para participar da palavra de Deus. Que bom! Glória a Deus! Deus é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus! Que alegria! Quarta-feira, 17 de abril de 2024. Glória ao Senhor. Irmão, tempo chuvoso, né? Chuva de madrugada aqui na zona sul de São Paulo. Foi forte, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, mas deixa eu ver quem já está por aqui. Deixa eu ver, José Carlos Gardiano. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Que bom você já estar conosco aqui. É sempre muito bom. Sempre muito bom a gente estar juntos, né? Estarmos juntos, né? Glória a Deus. Sempre, sempre, sempre muito bom. Meus queridos irmãos, no programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre a música, como a igreja avança na evangelização por meio da música. Glória a Deus. E qual é o papel da música, né? Qual a função da música nesse processo todo de evangelização? A música tem uma função na evangelização e, obviamente, que nós precisamos ter esse conhecimento. Glória a Deus. É importante a gente estar atento sobre o que está acontecendo com a música, não é? Glória a Deus. E também vamos comentar um pouquinho sobre algumas lambanças que alguns servos de Deus estão fazendo com música, né? Achando que qualquer música, louva a Deus, qualquer música tocada ou cantada, mesmo num evento cristão, louva a Deus. Não acontece isso. Então nós precisamos ter cuidado, né? Cristão e a música é preciso ter cuidado, né? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, eu quero já começar a nossa programação e vamos orar. Primeira coisa a fazer, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre tudo que estamos fazendo neste dia. Amém? Pai amado, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como o Senhor tem nos abençoado no início desta programação, quero pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu povo ricamente, que todos prosperem, que tenham, Senhor nosso Deus, um encontro contigo e sejam encorajados cada vez mais a te servir, a fazer a tua vontade. Que esta manhã, que o programa de hoje, meu Deus, impacte os nossos irmãos de forma poderosa. Nós cremos em Ti, confiamos no Teu poder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho, meus queridos irmãos, dessa questão da música. Vocês sabem que teve aí uma lambança, né? Uma lambança. Há pouco tempo, há poucos dias, aqui aquele cantor, né? E também pastor agora, André Valadão, fez um evento. E neste evento, ele levou uma banda, né? A banda J Quest. E pensando em fazer o bem, ou sei lá o que ele pensou, não é? Mas o que acontece é que J Quest tocou, né, num evento da Lagoinha, né, da igreja da Lagoinha, e a coisa não foi boa, né? Porque nem toda música, né, irmão? Não é porque canta Jesus Cristo, estou aqui, que tá tudo certo, né? Vamos louvar a Deus com isso. Não, tem que tomar cuidado, não é? Não é Jesus Cristo, eu estou aqui, que a gente vai, então, já colocar esta pessoa na igreja para
cantar, né? Temos que tomar cuidado, não é? E aí deu nessa bagunça que vamos compartilhar aqui. André Valadão se desculpa por música da banda J Quest em evento da Lagoinha. Olha aí que lambança, né? Olha aí que lambança isso. Então é perigoso, não é? É bem perigoso. Vamos lá. Então o que diz aqui o texto? Vamos ler. O que diz aqui o texto? O evento terminou ao som do Seu Lado da banda mineira secular J Quest. Um evento sobre empreendedorismo realizado na Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte tem gerado polêmica nas redes sociais. Não pelo tema em si, empreendedorismo, né? Mas já que dicas de empreendedorismo, crescimento pessoal e carreira interessam aos cristãos. Todo cristão precisa crescer, ter coragem para empreender, para arriscar, para avançar, né, profissionalmente. E é importante participar de eventos desse gênero, né, desse tipo. Então, é preciso. Então, por isso que a gente faz curso. A quem está aqui, quem tem disposição vai ao Sebrae, né? E a eventos assim. Ouvir pessoas que empreenderam e que se deram muito bem. Então, o crente é desafiado, claro. Então, esse foi um evento importante realizado pela Igreja da Lagoinha. E aí, o que aconteceu? Batizado de A Trinca, o evento terminou ao som do Seu Lado, né? Do J Quest, né? E ao som de Seu Lado, da banda mineira secular J Quest, membros da Lagoinha imediatamente estranharam a escolha da canção de encerramento e vídeos do evento logo chegaram às redes sociais. A igreja não aceitou a lambança, a tentativa do Valadão. Com a repercussão do caso, o pastor da Lagoinha, André Valadão, usou a conta dele no Instagram para comentar e se desculpar pelo acontecido. De acordo com ele, não se tratava de um culto, e sim de um evento privado sobre empreendedorismo que contou com um público de 4.000 pessoas. Então, abre aspas, o que aconteceu ali foi um evento. É claro que, se soubéssemos que havia uma canção secular, pediríamos que não houvesse. Peço perdão, frisou. Peraí. Vamos lá, vamos por etapas, né? É um evento organizado pela igreja, não é? Um evento organizado pela igreja que se convida uma banda não evangélica, não é? Uma banda secular, não é? E para tocar uma música secular. Olha que bagunça. E aí, não vai dar certo, irmão. Não dá certo, igreja é igreja. Olha lá, o pastor aproveitou para falar da importância de vigiar. Como é que a igreja vigia desse jeito? Alguém pode me dizer? Como é que vigia desse jeito? Como é que não cai em fofoca? Como ele diz aqui, ó. Aproveitou para vigiar, né, para não cair em fofocas, né, buchichos espalhadas na internet. Nós cremos que o altar, e aí ele justificando, deve ser um lugar santo. Então, se o altar, na linguagem dele, é um lugar santo, o que é que uma banda não evangélica secular estaria fazendo lá? No lugar santo. Mas também vamos lembrar que nós, como cristãos, não temos essa história de lugar santo, né? A igreja, santo do santo, né? Vamos entender essa questão aí. Mas tudo bem, vamos usar a linguagem dele aqui. Então diz assim, nós cremos que o altar deve ser um lugar puro, um lugar santo. Não, a igreja inteira tem que ser um lugar, todo culto, todo cristão, não é?
um lugar santo, mas também no altar nós falamos de tudo. Lá também falamos de sexo, de política, como instrução, não é? De empreendedorismo, como instrução, como incentivo. Aliás, a Bíblia é o livro mais incentivador ao empreendedorismo que você pode imaginar. Só se você pegar a história da viúva lá, do discípulo dos profetas, daquela relatada segundo Reis, capítulo 4, você verá que ali temos um exemplo de empreendedorismo. Eclesiastes é outro, reparte teu pão com 7, com 8, olha só. Enfim, a Bíblia nos ensina a fazer isso, né? Então, estamos falando o tempo todo. Aliás, a Bíblia não diz que a gente deve odiar o dinheiro. A Bíblia diz que a gente não deve pôr o coração na riqueza. Não pôr o coração no dinheiro no sentido de amar o dinheiro, mas não odiar. Não está dizendo isso. Aliás, a prosperidade faz parte do processo. Então, a gente quer o melhor para as pessoas. Oh, glória a Deus. Essa é a nossa intenção. Ainda fala do Valadão, né? Essa é a nossa intenção, assim como tantos eventos cristãos que acontecem na Lagoinha. Temos aqueles que não são necessariamente... Peraí que eu confundi. O café. Vamos lá tomar um cafezinho. Um cafezinho para você. Você já tomou um café? Então ele diz assim... É assim com tantos eventos cristãos que acontecem na Lagoinha. Temos aqueles que não são necessariamente cristãos, já aconteceram no nosso auditório. Aconteceu esse evento, né? E em uma situação de 2 ou 3 minutos, as pessoas pegam de forma sensacionalista e tentam denegrir e deturpar aquilo que por décadas vivemos como igreja e continuaremos vivendo para a glória de Deus, fecha aspas, enfatizou o pastor Valadão, não é? André Valadão. Então, a igreja, é uma passagem, né, apenas por essa temática da música, não é, queridos? Pra gente ver. E aí, gente? Moral da história, bagunça, né? Deu bagunça. O que é que você comenta comigo sobre esse tema da música? Sobre essa questão da música, né? A música não consagrada a Deus. Eu fico pensando em tudo isso que a gente lê e eu gostaria que você comentasse, compartilhasse conosco aqui. Eu vou ler aqui os comentários dos nossos irmãos que estão conosco, glória a Deus, participando conosco. Vocês já recebem aí os nossos cumprimentos da igreja. Bom dia, irmãos, mais um dia abençoado, glória a Deus, começando o dia com Deus. O irmão José Carlos Gardiano diz assim: bom dia, pastor, a paz do Senhor, irmã Maria Luísa e a todos os irmãos que estão acompanhando nos canais da igreja. Tenham um ótimo e abençoado dia na presença de Deus. Glória ao Senhor. Isso pelo Facebook. Irmã Márcia Berto. Oi, irmã Márcia Berto, bom dia. Na paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Isaldil Tavares, bom dia. Paz do Senhor, meus irmãos. Lá pelo YouTube, temos irmãos conosco compartilhando também. O nosso irmão e amigo pastor Pedro Manuel, glória a Deus, estou aqui para saber o impacto da música no evangelho. Olha aí. O pastor Pedro também pergunta, para quem não o conhece, ele está em Moçambique, na cidade da Beira. Glória a Deus. Pastor Pedro Manuel diz: que tipo de música um crente pode ouvir? Por exemplo, aqui na África tem muita música educacional, mas não fala nada de Deus. Será útil esse tipo de música para crente? Olha a pergunta do pastor. Aí o senhor arranca o couro mesmo, né? Glória a Deus. Kelly Andréia diz: bom dia, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bom. Bom dia, minha irmã. A Mônica Gabriela, bom dia, na paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Igreja, olha aí a Mônica já dá a madeirada, ó. Olha lá, igreja, e não se traz um mundo para dentro da igreja, para dentro dela. A Mônica já dá logo no fígado aqui.
Michel Rodrigues, bom dia, Michel, a paz do Senhor Jesus. Olha aí, se você está precisando também de resolver o problema com o seu nome, que tem aquela baguncinha no nome, né? Por conta de alguma dificuldade financeira, já vai aqui no contato da live e aciona Michel Rodrigues, da MR Baruch. Tá bom? Marcelo Lima nos cumprimenta com bom dia, na paz. Amém. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, não é? E, obviamente, tentar abordar essa questão com vocês. Nesta manhã. Música. Música é música, né, irmão? Música é música. É claro. Não tem como dizer, olha, exatamente. Música é música. Eu não vou entrar no mérito técnico da música, até porque eu sou só um estudante de música, não sou um músico como muitos são, não é? E, obviamente, eu toco um instrumento, leio uma partitura e tudo mais, gosto de um bandolim, não é? Estudei meu primeiro instrumento tocado na igreja foi um bandolim. Eu gostava muito desse tipo de instrumento, né? Na verdade, eu gostava mesmo do banjolim. Mas depois eu passei comprei um bandolim e tocava o bandolim. Toco de vez em quando, pouca coisa num cavaquinho, um pouco de violão, um pouco na guitarra. Na igreja ajudo, né? Sou lá um ajudante geral na música com o meu violino, não é? Quando falta um músico, eu pego ali o violão e faço o culto que estou dirigindo, não fica sem música. Não fica sem música. Vamos lá. Não estou falando de alguém dedicado à música. Minha dedicação é outra área, né? A minha dedicação é a outra área. Mas gosto de apoiar, né? A música é importante, né? Glória a Deus. E aproveito, irmão, antes da gente continuar, já está por aqui a nossa querida irmã Maria Luísa, a quem eu quero cumprimentar com a doce, rica e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e já aproveitar e pedir para ela fazer a leitura do texto sagrado. Irmã Maria Luísa, bom dia. Epa, de novo, olha lá, não te dou voz, né? Pronto, agora sim, ó. Bom dia, irmã Maria Luísa. Bom dia na paz, irmãos. Como vocês estão? Todos bem? Graças a Deus. Nós estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Maria Luísa, vamos ler a Bíblia? Vamos, por favor? Vamos ler. Nós vamos ler Atos 16, do 22 ao 40. Então, vamos lá. Você que pode, abra sua Bíblia aí conosco, tá bom? Diz assim: Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou.
tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpa. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia, foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Amém? Muito bem, glória a Deus. Que bom, glória a Jesus. Deus é bom, né, irmã Maria Luísa? Glória a Deus. Nós estou aqui lendo algumas matérias, li uma matéria, né, em que Sim. o pastor André Valadão fez um evento e levou uma banda não evangélica, uma banda secular, para tocar no evento da igreja. E aí, claro que aconteceu, não deu nada bom, né? Deu ruim, como diz o povo aí hoje, deu ruim, né? Bom, mas eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos. Daqui a pouco a gente volta, irmã Maria Luísa, tá bom? Amém. Daqui a pouco a gente volta. Quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa questão e tentar, de algum modo, responder a algumas dúvidas que surgem em relação à música. Bom, vejam que aqui o apóstolo Paulo foi preso e na prisão ele na prisão cantou um hino, né? Como diz aqui, por volta da meia-noite. Não é pra gente pensar que só pode cantar hino meia-noite, cantar músicas, né? Em louvor a Deus à meia-noite. Tem um povo que faz umas coisas esquisitas, né? Aproveita qualquer situação para criar uma ideia sem fundamentação, e enfim, e cria aí, por exemplo, esses dogmas, essas coisas esquisitas, sei lá o quê, que, por exemplo, só pode cantar à meia-noite, né? Meia-noite que acontece um milagre, nada disso. Mas ele cantou um hino, né? E o hino, ele cantou uma música, na verdade, né? Que diz aqui, ó, Paulo, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ó lá, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam. É bem verdade que a música tem esse papel mesmo, essa função de adorar a Deus. Ela quebranta os nossos corações, né? Ela quebra os nossos corações, nos desarma, vamos falar assim, né? A música já nos deixa desarmados para ouvir a pregação. Nós já viemos de um trabalho, de um dia de trabalho, de luta, de muito confronto e tudo mais.
E evidentemente que a própria palavra de Deus para acessar, vamos falar assim, penetrar no nosso íntimo, ela precisa, na verdade, ela precisa encontrar uma pessoa aberta, né, para isso, né? Se a pessoa estiver fechada no sentido, eu não quero ouvir, estou aborrecido e tudo mais, vai ser mais difícil dela meditar, dela pensar, dela refletir naquilo que está sendo pregado, dela aceitar o confronto. Então, a música cantada em louvor a Deus tem esse papel, ela exalta Deus, Deus alegra o nosso coração, a gente se quebranta, né? Somos quebrantados enquanto estamos cantando. Enquanto a gente está cantando, a gente chora, se alegra, sorri, os nossos ânimos são mexidos, né? A nossa emoção é mexida. Tem um livro que eu creio que vocês precisam ler, tem PDF dele na internet, inclusive é um livro muito antigo da imprensa batista, batista brasileira, não é? Diz o seguinte, Batista Regular, da IBR, né? Batista Regular, diz assim, a música não tem, música propriamente dita, os elementos musicais propriamente dito, vamos falar assim, não tem essa finalidade de ser do bem ou ser do mal. Bom, a destinação que se dá à música é que é a questão. A destinação que se dá à música que é a questão. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? A Bíblia nos fala de música o tempo todo, os salmos têm música, contém música o tempo todo, né? Os salmos, por exemplo, foram, né, e ainda por muitas igrejas são, né, músicas, foram usados como música por muitas igrejas. Para os judeus tem a parte musical dos salmos e assim por diante. A música tem o papel pedagógico, a gente aprende com a música, né? A gente decora um instrumento, uma tabela por meio de uma música. Quem nunca estudou e naquela questão que você tem maior dificuldade, você fez uma paródia de uma música com aquilo, né? Ou seja, você jogou aquilo numa letra, num arranjo musical que ficou mais fácil para você decorar, não é? Ou pelo menos entender e se lembrar, né? E na hora da prova que você estava passando no exame, você cantou aquela música, né? Lembrou da música, então você já estava com aquela paródia na cabeça, na mente, então você fez a prova. Quem aqui? Você já fez prova, irmã Maria Luísa, com música? Já gravou alguma música assim, alguma paródia? Pensa aí, depois você compartilha comigo. Tá bom? E os irmãos aí, vocês já fizeram já usaram esse método de colocar de colocar a letra, alterar a letra de uma música e colocar ali uma matéria que você estava estudando e que você faria uma prova dela depois, e para recorrer, caso na hora da prova não se lembrasse do que precisava ser colocado no exame. Então, a música tem papel. E esse livro que eu falei para vocês, da imprensa batista regular, nele o autor fala sobre esse papel, sobre a música, sobre a composição da música, e obviamente que não dá para dizer, e não tem como dizer, e não há fundamentação para dizer, olha, música é do diabo. Não, claro que não é? Mas ele diz o seguinte, a destinação que se dá à música, e principalmente a inspiração, de onde ela vem? Na verdade, ela vem de algum lugar, de algum ambiente. A música vem de alguma inspiração. Ela tem alguma inspiração, geralmente. Muitas pessoas têm inspirações musicais para compor, né? Para compor e pôr arranjos em problemas, em crise, em dificuldade. Nós temos um irmão aqui que ele compõe, ele gosta, né? Ele já comentou aqui, inclusive no podcast, está aqui na live, ele compõe músicas românticas, né? Então, veja bem, a inspiração da música é uma questão. Agora vamos falar sobre a evangelização, irmão.
Quando se fala de evangelização, do evangelho de Cristo, a música tem um papel fundamental, importante. Se a música nos auxilia na memorização de uma matéria, se a música nos faz refletir sobre os atos, por exemplo, a música nos faz, a letra, né? Estou falando da música, e ela mexe com as nossas emoções, e mexe mesmo, não é? Ela mexe tanto com as nossas emoções que o autor do livro desta obra que eu falei para vocês, Os Perigos Traiçoeiros do Rock, ele diz que essa música que a música é capaz de fazer uma pessoa dormir. Tanto é que alguém canta Nana Neném, não é? Ou então a música pode te irritar. Ela pode te despertar, né? Ela pode tirar você do estado de sono. Quando eu estou viajando de madrugada, à noite, gosto de colocar meu som do meu carro um pouco mais alto, não é? E nas músicas mais batidas, né? Por exemplo, porque aí eu me envolvo na música e o sono vai embora, não é? Isso acontece comigo. Então veja que a música tem, o ritmo musical tem seus efeitos também. E ele aborda sobre isso. E também ele faz uma abordagem de vários autores, compositores e de letras de músicas de banda de rock que incentivavam o suicídio. E ele traz dados sobre, na década de 90, né, livro escrito na década de 90, sobre o número de pessoas que se suicidaram por causa das músicas que incentivavam o suicídio. Então, ele coloca, a música tem o poder de levar as pessoas ao suicídio, ela influencia o indivíduo naquilo que ela está tratando, não é? Se a música trata do adultério, incentiva o adultério, lógico que quem escuta também vai ser influenciado por isso. Se a música tem um poder instrutivo, o pastor colocou aqui na live a música como questão pedagógica. Eu acabei de responder já, pastor Manuel, a essa questão. Na escola usa-se música para nós aprender. A alfabetização é feita por meio musical, não é? Então, é importante a gente compreender isso. Não vejo problemas nessa questão, não é? Eu fui alfabetizado por meio da música. No hebraico, fui alfabetizado por meio da música. Cantei, né? Muitas músicas para aprender o alfabeto, né? O alfabeto hebraico, por exemplo, o português da mesma forma. Então, a gente aprende por meio da música. Ok. Isso, ela tem esse papel, tem essa função. Ela nos impulsiona, nos incentiva. Mas quando se trata de evangelização, o que uma banda secular pode contribuir com a questão de evangelização? Irmão, de que forma, de que modo? Nenhum, é claro. É claro que, tecnicamente falando, em muitos casos, nós temos que recorrer. Estudei, por exemplo, bandolim no método de Jacó do Bandolim. Né? Estudei método de Jacó do Bandolim. Não tem um método, não tinha um outro método. Não é? Se tivesse um método de estudos, por exemplo, de um cristão, e aí a gente entra em outra seara, que é a competência dos cristãos. Se eu quero, nesse caso, um método cristão, então eu tenho que, obviamente, parabenizar o trabalho da Congregação Cristã no Brasil, que tem o seu próprio método de estudo, pelo menos é o conhecimento que eu tenho. Não sei se isso de fato é real, mas é o conhecimento que tenho. Não é? Desenvolver o seu próprio método. Então alguém vai se gabaritar para isso. Não é? Alguém vai se preparar para isso, para criar esse mecanismo na igreja, não é? E oferecer para a igreja, obviamente. Não é? Então é importante. Agora, meus amados irmãos, qual é o papel? Trazendo a questão da banda secular num evento da igreja. Qual é o papel? Se o evento da igreja não é um culto, não é na igreja, então talvez eu não devesse ter
levado esse evento para um ambiente externo, para um hotel, para qualquer outro lugar, onde não há de forma nenhuma o vínculo para a igreja, porque se eu levo um evento desse para a igreja, obviamente já se pensa e traduz que é um evento da igreja, um evento cristão, que é um culto, não é? Aliás, um templo é para quê? Não é? A finalidade primordial de um templo é culto. Quando a igreja se reúne ali, pode ter uma palestra, claro, é possível ter tudo isso, não estou dizendo que não. Mas a gente, até porque eu também uso o templo para algumas finalidades, a gente faz encontro com casais, a gente faz todo tipo de evento. Agora, quando você leva, exatamente num caso como esse, qual é o papel de uma banda secular? Nenhum! Num culto, nenhum. Aliás, é um desserviço. É um desserviço porque a música, a gente tem que entender. Veja, irmão, a música tem um papel fundamental na pregação do evangelho, na fixação da doutrina. No século XIX, lá no finalzinho do século exatamente 19 para o 20, preste atenção aí agora. Em alguns minutos eu vou dar algumas informações importantes para você. No século XIX, não é? No início do movimento pentecostal, os americanos lá do Kansas, né? A partir de Charles Parham, né? Então recomendo que vocês leiam a história do movimento, do início do movimento neopentecostal. O que o pastor Ezequias Soares tem um livro muito bom que recomendo vocês lerem, História do Movimento Pentecostal, não é? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. O Pentecostalismo Brasileiro, é isso mesmo. Ó. Pastor Ezequias Soares tem um livro, na verdade esse livro eu vou até pegar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha, esse livro é o resultado da dissertação do pastor de mestrado dele, né? O Pentecostalismo Brasileiro. Para quem quer conhecer as raízes do movimento pentecostal, por favor, leia esse livro do pastor Ezequias Soares. E o que aconteceu, irmão? No início do movimento pentecostal, estou falando lá de 1899, daí por diante, né? 1904, por esse período. O movimento pentecostal, quando acontece os primeiros batismos no Espírito Santo, né, quando ele chega ali naquela região dos Estados Unidos, porque ele veio acontecer, eventos do movimento pentecostal foram acontecendo ao longo do tempo, né, de tempos em tempos, vamos falar assim. E aí, o que a igreja americana fez? Ou pelo menos parte da igreja pentecostal americana fez? Ou aquela que buscava, né, o movimento, que buscava o batismo do Espírito Santo, como era lá o movimento de santidade, chamado movimento de santidade. O que eles fizeram? Eles reformaram a inódia da igreja, reformaram toda a música da igreja. Por que reformaram? Porque a música tem o poder de influenciar as pessoas. A música pode levar o cara a ter comunhão com Deus, como pode levar o sujeito a se rebelar contra Deus, como pode fazer o sujeito dormir, como pode fazer o sujeito amar, como pode fazer o sujeito odiar, como pode fazer o sujeito se afastar de Deus. A música carrega ensinamentos, carrega doutrinas de homens, doutrina de demônio. Uma música, como perguntou o pastor Manuel, a música que alfabetiza pode ser cantada na igreja? Ela carrega uma doutrina de homem. São doutrinas humanas. Agora, a música que é cantada em louvor a Deus tem que carregar obrigatoriamente, senão não pode nem ser música, tem que carregar a doutrina bíblica.
principalmente a doutrina da igreja que está alinhada com aquela igreja. Porque a igreja precisa ser bíblica, a igreja precisa ser teológica. Senão, que sentido faz? Não pode ser igreja. Se a igreja não é bíblica e se a igreja não é teológica, o que é? Uma reunião, uma associação de pessoas. Um grupo, um clube, por exemplo. Então a música tem o papel de reforçar o que você acredita. E eles reformaram o inário. Foi reformado o inário. Por quê? Porque aquele tipo de música que não estava alinhado com a igreja, com a doutrina da igreja, foi retirado. E vamos reformar. Então chamam-se aqui os compositores da igreja, aqueles que têm o hábito de compor, não é? Que são servos de Deus para isso, e vamos compor inários, músicas que vão compor o nosso inário, mas que divulgam aquilo que a gente acredita. E foi isso que foi feito. Isso veio para o Brasil. O pastor, né, e também pesquisador, o pastor e pesquisador Maxwell Fajardo, ele a sua tese, né, acho que esse livro dele é Onde a Luta se Travar, se eu não estou enganado, é resultado da tese de doutorado dele. Na página 155, ele escreveu sobre essa questão da música no culto, o papel da música. Né? A música como identidade pentecostal, né? A música como adoração a Deus, a música como identidade da igreja, a música como identidade teológica. E aí ele fez um panorama da música. E é interessante que ele colocou assim, ó. Na página 156, eu vou ler só uma pincelada, depois eu vou para outro texto e aí a gente já conclui. Os inários fazem parte da tradição protestante brasileira desde o século XIX. Eu estou falando para vocês. Os mais conhecidos deles, salmos e hinos, até hoje utilizados pelos principais ramos do protestantismo brasileiro. Seu repertório de 562 hinos apresentam, além de salmos bíblicos, metrificados, cânticos compostos na época da Reforma Protestante e principalmente canções do período do avivamento americano do século XVIII e XIX, que é o que eu estou falando para vocês. Então, como destaca Mendonça, as letras transformaram-se em declarações de fé das igrejas protestantes brasileiras, salmos e hinos. E diz ainda, representa o mais significativo repositório da fé protestante no Brasil, é um compêndio de teologia para ser cantado. Você está entendendo que a música é uma declaração daquilo que nós acreditamos? Daquilo que nós acreditamos? Então é importante ter esse conhecimento. O que estamos cantando na igreja? Qual é o papel da música na igreja? Qual é o papel da música na evangelização? Aquilo que a gente acredita. A música cristã carrega na sua estrutura, na sua letra, aquilo que nós acreditamos. Então, é importantíssimo, e quem quiser ler, pode ler, ele ainda faz uma historiografia da música, principalmente da música cristã, é o livro Onde a Luta se Travar, não é? Eu indico aqui para vocês, ó, Onde a Luta se Travar, de Maxwell Fajardo. Não é? Muito bom. Sobre o papel da música. Então a gente canta. A música, nesse sentido, então a igreja houve a reforma da Inódia, retira aquilo que não se deve cantar, não é? Aquilo que não pode ser cantado, aquilo que não é louvor a Deus e que não traz absolutamente nada na igreja. Não contribui em nada na igreja. Tem música que presta desserviço.
Pode ser bonita, mas presta desserviço. Muito desserviço. Não estou falando do ritmo. Estou falando da letra da música. E aí ele diz o seguinte: vamos colocar então aquilo que a gente acredita. E as igrejas têm os seus inários. Os batistas têm o seu, os assembleanos têm o seu inário, o presbiteriano tem o seu inário, o assembleano tem o seu inário, né? A congregação tem o seu inário, e cada um tem os seus inários, né? E aí vem o mercado da música, né? E influencia nesse meio e fala, peraí, vamos criar músicas que interferem nesse meio, mas essa fica para uma outra história, e vamos padronizar o canto da igreja, né? Vamos padronizar o canto, e consegue, por meio dessas músicas mercadológicas, penetrar na liturgia das igrejas, e então ela unifica a música na igreja, de modo que você vai em qualquer igreja, canta-se a mesma música, e os inários que carregam a doutrina da igreja ficaram de fora, estão ficando fora do culto. O inário, em alguns casos, estão sendo retirados dos cultos. Mas a música também tem papel, irmão. E ela tinha o papel, por exemplo, não só de carregar a doutrina, mas também no papel de alfabetizar. E aí, pastor Manuel, veja só o que vou ler aqui na página 57 do livro do livro Teologia Pentecostal na Harpa Cristã, que é basicamente também já citado aqui pelo Maxwell Fajardo. A convicção da fé cristã de tradição protestante é a de que Deus continua a falar através da pregação. Nesse contexto, é importante que o fiel tenha um mínimo de capacidade de leitura para acompanhar os cantos nos inários e a alfabetização da Bíblia. O alto índice de analfabetismo no Brasil no fim do século XIX e no início do século XX foi um grande problema enfrentado pelos missionários do protestantismo de missão, que foram aqueles que vieram de fora do país para o Brasil para evangelizar. Como pelos pentecostais Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles se instalaram no norte do país e o índice de analfabetismo lá era muito grande. Se as pessoas são analfabetas, como elas vão ler a Bíblia? Então, diante disso, de tão grande embaraço, os missionários precisavam de um método didático para inculcar as doutrinas cristãs na mente dos novos convertidos. Uma solução poderia ser o uso de uma iconografia, mas o protestantismo brasileiro possui características anticatólicas, como ele coloca aqui, não é? Isto é, iconoclasta por natureza. Assim, as imagens como forma de ensino não seriam uma solução adequada, como pensavam lá os missionários, ou não admitida. Nesse ínterim, a música foi grande solução, porque o povo canta aquilo que crê. Sendo assim, a melodia ou a métrica da poesia são interessantes, permanecem facilmente na memória, trazem de volta o pensamento às suas palavras que, sucessivamente, ao serem relembradas, continuem a enfatizar o ensino. No protestantismo de missão percebe-se esse incremento. Aí vem a citação aqui do Mendonça, que é um outro pesquisador que eu já falei ali, já citei no livro do Maxwell Fajardo. O protestante não cantava os seus hinos só nos momentos formais do culto, mas no cotidiano, nos seus afazeres e lazer. Isso ocorria como expressão de fé, exceto em substituição aos cantos profanos, que lhes ficavam interditos. Os cânticos profanos eram expressões mundanas e deveriam ser abandonadas. Então, os hinos entoados no dia a dia e até mesmo nos momentos de entretenimento eram cantados. E como consequência, as doutrinas bíblicas teológicas eram inculcadas.
Então, qual é o papel da música? A música auxilia a evangelização. A música auxilia na alfabetização. A música auxilia no relacionamento familiar, conjugal. A música auxilia no empreendedorismo. Mas a música secular não contribui com a igreja, com a evangelização. Então, o que é preciso? Que a igreja entenda isso. Mundo é mundo, igreja é igreja. Não é possível. Se hoje uma igreja traz uma banda secular, se a igreja traz uma banda secular para um evento cristão, o que impedirá esta igreja de trazer um contador de piada como Ari Toledo, como Costinha, que já faleceram, não sei, acho que os dois já faleceram, não sei, como Costinha? O que impedirá a igreja de trazer um palestrante profano para dentro do culto? Qual será a diferença de trazer um, se os dois vão carregar doutrinas, se os dois vão carregar vão carregar o mesmo viés? Igreja é igreja. A igreja não avança secularizando, trazendo o secular para dentro do seu púlpito. A igreja avança levando a música doutrinária carregada dos seus ensinos bíblicos para tanto dentro do seu ambiente litúrgico, que é o momento do culto, quanto para fora. Sim, para fora. É isso que a gente precisa, mas não influenciadas pelo mercado da música. Não influenciada pelo mercado, não. Pastor, alguém me perguntou assim, Pastor Marcos, esse negócio de falar que o mercado da música influencia a igreja, não é verdade. É sim, é verdade, absoluta. Recomendo que vocês leiam um livro de um pesquisador, que inclusive foi professor meu, chamado Forró no Asfalto. E vocês vão ver como o mercado da música afeta a composição musical. Então, o apóstolo Paulo estava preso. E ele cantou um hino. Olha lá. Por volta da meia-noite cantou um hino. E o que ele cantou? Certamente, ele deve ter cantado música que expressavam aquilo que ele acreditava. E o que Paulo acreditava? Tanto que ele acreditava, a música que Paulo cantou estava tão carregada daquilo que ele acreditava, que atraiu. E não só atraiu, conteve a rebelião que podia ter acontecido depois do cárcere ter sido abalado pelo terremoto. Eu quero perguntar a vocês, qual é o preso? Quais presos? Que ao ver as cadeias abertas não fugirá. E a Bíblia fala que o carcereiro, o que nos dá a ideia de ter um, o carcereiro. Não está falando aqui dos policiais, dos soldados. A Bíblia está falando do carcereiro. Então, o carcereiro. O carcereiro vendo aquilo ali entrou em pânico. Por quê? Porque estavam todos, olha lá, tirando-os para fora. Então, o terremoto causou um impacto na cadeia, abriu as prisões. A música que Paulo cantava foi tão forte naquilo que ele acreditava, tão poderosa naquilo que ele cria, tão carregada de fé, tão carregada da presença de Deus, daquilo que ele pregava, que foi capaz de acalmar os ânimos dos prisioneiros e não os permitiu fugir. Isso é música cristã. E é isso que a igreja tem que cantar. Então, eu sou defensor de que na igreja os compositores, aqueles que componham músicas educacionais, música com destino, com métodos, músicas, pastor, vamos compor músicas
eventos de casais. Que mal há nisso? Mas não posso buscar a minha inspiração em profanos, em gente profana, gente que não tem compromisso com Deus, está distante do evangelho, que cheira, que fuma, que bebe, que cheira, usa drogas. Que é o que mais acontece. Gente espírita, o cara tá pedindo letra para os espíritos para se cantar na igreja. Aí ele vai fazer uma sessão de espiritismo para depois compor uma letra, entrega para um produtor, coloca na voz de um cantor cristão e esse cara vai cantar na igreja e essa música está na igreja. É preciso entender que que vamos avançar, a música tem papel de evangelização. Mas vamos parar por aqui, porque o tempo já foi, não é? Mas a gente retoma isso outro dia, com outros irmãos. Podemos até trazer outras pessoas, pessoas também para a gente conversar sobre esse assunto um pouco mais. Mas onde estão os compositores cristãos? As festividades das igrejas dos tempos passados tinham composições cristãs, do próprio grupo, que estava vivendo aquela realidade do grupo, do conjunto. Então se compõe uma música, buscava lá um compositor, vou citar um nome, tinha alguns nomes conhecidos, né, da época, Melquisedeque, que eu não me lembro lá acho que era do Paraná. Aí as composições, cadê as composições? A gente está indo buscar composições no mercado da música. Meus irmãos, nós somos crentes. A mulher samaritana disse para Jesus: o poço é fundo, você não tem como tirar água, o poço não seca. Se a gente soltar o balde, descer o balde lá embaixo, sai água, sairá. Vamos retirar água para pregação, vamos retirar água para o louvor, vamos retirar água para a composição musical, né? Água para tudo. Jesus disse que a água que eu lhe der fluirá um rio de água viva que jorre para a vida eterna. Nós pensamos na música como fonte, na palavra de Deus como salvação, é claro, mas ela também nos inspira. Vai sair água. Onde estão os compositores? Estou pregando nesta manhã, certamente tem compositores me ouvindo. Cadê você? Onde você está? Cadê suas músicas? Pede a Deus, peça a Deus: Senhor, eu quero compor músicas para esse público, para esse evento, para esse lugar, para esta hora. O que não impediria o pastor ter buscado na banda da igreja? Se era um evento programado, compõe uma música para mim, vai usar o nome de um pregador, de uma banda secular, é claro, atrai, né? Atrai público. Mas tem músicos na igreja que podem compor músicas de empreendedorismo, músicas nesse sentido, que são pessoas consagradas, que vão orar a Deus, que vão colocar nas suas músicas aquilo que acreditam, alinhado às Escrituras Sagradas. Irmão, que Deus abençoe vocês e que Deus nos ajude. Então, respondendo a sua pergunta, pastor Manuel, depois dessas leituras que fiz, né, e dessa exposição, a música com sinal de alfabetização, com o intuito de alfabetizar, não traz dano nenhum. Não traz dano nenhum aos irmãos. Agora, na igreja, para dentro do culto, no meu entendimento, a música com a questão de alfabetização tem que ser feita igual os missionários fizeram aqui, no início do século. Eles pensaram em música e produziram música com esse sentido, com esse objetivo, para não entregar os cristãos, os novos convertidos, os neófitos, aos cantores seculares, do mundo secular. Bem, irmã Maria Luísa, você está bem? Muito bem. E quem é que está nos acompanhando aqui? Vamos lá, então, vamos ver o que temos nos comentários. E depois vamos orar. Você pode dirigir uma oração por nós, irmã, e depois ler os comentários. O que é que você quer fazer primeiro? Tô vendo que você tá preparadinha aí, né? Epa, pera aí que você tá sem voz de novo. Vamos lá. Primeiro ler os comentários. Aí depois nós vamos ler aqui duas frases que eu separei e aí oraremos. Pode ser? Claro, você falou é feriado nacional.
Qual comentário você vai ler? Vamos lá eu vou para o YouTube, para o Facebook. Ok. Então vamos lá. Lá no Facebook, Pastor Arlindo, Márcia Aberto já tinha nos cumprimentado, acho que eu já tinha lido, a paz do Senhor. Pastor Arlindo Galvão, a paz do Senhor. A irmã Márcia, bom dia, na paz, irmã Cida. E o irmão José Carlos, pastor, eu gosto de ouvir um pouco de cada coisa, louvor, sertanejo, romântico, clássico, dependendo de alguns, rock romântico, ó. É claro que as músicas em geral, né, irmão? Não todas, né? Tem música, por exemplo, que são de música de raiz, né? Qual o problema? Tem músicas que retratam a história do sertanejo. Ela conta história. A música tem esse papel, né? Também, tá bom? De carregar aquela cultura, de carregar a história, de nos lembrar, dizer como era, né? Pastores Aldil Tavares, as igrejas precisam atentar para as letras que cantam em suas reuniões. Quem sabe o que canta ou ouve, não canta ou ouve qualquer coisa. Cantemos com sabedoria. Tem louvores, José Gardiano diz o seguinte, tem louvores que não tem nenhuma edificação. Nem é louvor, irmão. Né? Realmente não é. Pastor Adilson Costa está por aqui também. Aí ele diz, as gravadoras cristãs estão honrando a verdadeira música evangélica? Uma pergunta. Ou buscam adaptar-se ao gosto profano? Pastor, eu fiz essa pergunta a uma pessoa há poucos dias. Uma cantora, né? Uma cantora evangélica, fiz essa pergunta e tinham outros irmãos comigo. Ela disse, pastor, o senhor sabe que as produtoras não querem senão quem vende, o que vende. E a primeira pergunta, e ela falou isso a mim e também a alguns irmãos, ela disse, a primeira pergunta que eles fazem para nós quando chegamos lá para produzir uma música ou gravar, diz assim, a sua música vende? Sua música vende? Então tá muito mais, se o profano vende, então é o que vende que vai ser gravado, que vai para as paradas, né? Vai para as plataformas musicais, né? E é isso que vende, que acaba indo para os conjuntos e consequentemente na liturgia da igreja. Senão é excluída, né? Senão é excluída. Vamos lá, Maria Luísa. A priminha Ruth também está aqui, né? Muito bem, minha priminha linda. Aí aqui no YouTube. Bom, do pastor Pedro você já falou. Já. O irmão Michel, que nos cumprimentou também. Então, o presbítero Marcelo Lima diz assim, acredito que toda música com conteúdo sem palavras que contradizem o amor de Deus tem valor para o ser humano e principalmente para adorar a Deus, que não contradizem. Depois ele arrumou. O pastor Pedro Manuel, lá de Moçambique, né? Ele diz, Marcelo Lima, obrigado pelo seu comentário. Eu também o saudei os irmãos, né? Cumprimentei os irmãos. A nossa irmã Vanessa Guimarães também está nos saudando aqui, saudando a todos. Rodrigo disse assim, bom dia, esse é meu pastor, Rodrigo Silva. Depois, a irmã Andréa Kelly disse assim, cantores querem levar a música secular como profissão e depois irem para a igreja, porque os cristãos o influenciam, né? Pessoas a cantarem suas músicas, inclusive dentro da igreja. Exemplo, ela deu Simone, Joelma e etc. O mundo que a gente está vivendo é tenso. Né? Muito bem. Gente, só para fechar e a gente já vamos finalizar agora, né, o nosso programa. Eu falei aqui de um livro chamado Forró no Asfalto e olha, eu vou mostrar para vocês e recomendo que quem quiser leia, né? Esta obra do professor e doutor Expedito Leandro, que foi meu professor, por sinal. Olha aí, vale muito a pena. Forró no Asfalto, ó, mercado e identidade sociomusical. Você vai entender um pouco sobre como o mercado da música a música é influenciada pelo mercado. Infelizmente,
Então, louvor, música e adoração a Deus tem que ser exclusiva, né? Igreja precisa rever, né? Não digo a igreja de modo geral, porque tem igreja muito dedicada a isso, mas a igreja precisa, a parte, né, dessa igreja precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra é outra, bem como disse a música, uma coisa é uma coisa. A Mônica falou assim, mundo na igreja não dá, não é? Igreja é igreja, mundo é mundo, não dá para misturar as duas coisas, né? Vamos orar? Então, foi assim que combinamos? Você já leu, né? Você queria ler outra coisa? Aqui eu vou ler só algumas frases aqui que eu separei do livro Pensamentos, né? Lá, o Pérolas para a Vida, que diz assim, ó. Arthur Schwickton Wood, ele diz assim: a evangelização não é primordialmente uma questão de método, é um canal da palavra de Deus. Então eu acredito que se a música conter doutrina, ensinamentos bíblicos, ela é muito forte, ela tem um poder, também é uma ferramenta poderosa na evangelização. Aí diz aqui, ele disse novamente: nenhum refinamento de técnica pode suprir a falta do reconhecimento de que a palavra de Deus é por si mesma o verdadeiro método de evangelização. Então, é a palavra de Deus, irmãos, não tem, né, volodório. Aí depois, para terminar, J.I. Parker disse assim: em uma última análise, há uma única forma de evangelização, a saber, o Evangelho de Cristo explicado e aplicado. Então, eu creio que a música, ela precisa estar em todo tempo em nosso meio, nós que somos cristãos, com o viés doutrinário, para ensinar a palavra de Deus. E, é claro, como o pastor colocou aqui, né, na nossa escola, na nossa formação secular, nós temos músicas, né, aí que eles colocam para ensinar, e desde que não nos tire daquilo que a gente crê, eu acredito que não tem problema algum, porque tem músicas que são, por exemplo, quando eu comecei a estudar violão, o meu professor, ele era da igreja batista, e ele começou a ensinar com alguma música que era secular, mas nem por isso eu deixei de estar ali adorando ao Senhor, amém? Não com aquela música secular, mas ela me ajudou ali para aprender as notas do violão. Não tem como a gente entender, por exemplo, a cultura de uma sociedade, de um povo, se a gente não examinar, inclusive, todos aqueles meios pelos quais eles carregam seus costumes. Então, a gente vai fazer uma pesquisa, você tem que ouvir o que eles cantam. Então, a música tem esse papel. A história, eles carregam, transmite história, por isso. A música evangelizadora tem que ser exclusiva. Tem que ser exclusiva, ponto. Com um cunho doutrinário. Ponto. E doutrinário. Assim. Ponto. Né? Ok, queridos? Amém. Tem mais, irmã Maria Luísa? Não, somente. Não. Vamos orar então. Amém. Agradecer a Deus. Amém. Eu oro? Sim, pode orar, por Amém. favor. Vamos orar, irmãos. Quem puder, ore comigo. Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Obrigada por esta palavra, por esse ensino, que nós aprendemos mais uma vez sobre a importância da evangelização e dos meios que nós podemos fazer uso, desde que nós não esquecemos de que a palavra, ela precisa, Senhor, está como primazia de qualquer método. A Tua palavra, ela precisa, Senhor, estar sendo usada para evangelizar. Então, hoje foi falado da música, que nós possamos começar o nosso dia, que nós possamos terminá-lo entoando louvores ao nosso Rei. E eu creio, Senhor, que outras pessoas podem, através dos hinos, através de hinos tão maravilhosos, de letras, Senhor Jesus, tão maravilhosas, podem tocar no coração de pessoas que ainda não fizeram essa decisão de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Eu creio assim porque tem mulheres, por exemplo, na nossa igreja, que elas gostam, elas estão inseridas no meio do louvor e inclusive retornaram
se reconciliaram, hoje está conosco, estudando música, está feliz, como ontem nós estivemos fazendo ali um trabalho do Ministério de Mulheres em Ação, e ali nós entoamos um louvor, e todas nós nos emocionamos ali, e ficamos também, Senhor, envolvidas por aquele louvor que ensinou como é o céu. Que maravilha, Senhor. Então eu creio que, e ali aquelas mulheres que nós fomos visitar, aquela casa, ela foi cheia da graça, elas choraram na presença do Senhor, e eu creio que ali elas puderam imaginar um pouquinho daquilo que o Senhor tem preparado para os teus filhos, que é o lar eterno. Então, que assim seja, que nós possamos fazer uso com prudência de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona e deixou para que a tua palavra seja pregada, explicada e aplicada, como disse aqui essa frase no livro Pérolas para a Vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora, neste momento. Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Vamos falar um pouco mais do avanço da igreja, não é? Como que a igreja está avançando no processo de evangelização. Vamos compor, gente. Cantem músicas e louvores a Deus no seu trabalho, na escola. Verdade. Não é? Onde você puder, ouça músicas que louvam, que exaltam o Senhor, mas que edifiquem a sua alma. Músicas que te colocam em contato com a Bíblia e que te trazem alfabetização, letramento litúrgico, bíblico. Deus abençoe vocês. Fiquem na doce paz do Senhor Jesus. Ótima quarta-feira, e logo mais à noite estaremos lá no templo, né? No culto de ensino. Deus abençoe.